Olá, estamos de volta com o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu sou o Dr. Celso Schaefer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico e sou um dos fundadores do IPTH, uma instituição de apoio à saúde mental. Estamos localizados na rua Carteiro Jair Aparecido Ferreira, 646, no Jardim Sumatra, na Chácara 3, em Apucarana, no Vale do Ivaí. Quero mandar um abraço especial aos nossos telespectadores que nos acompanham do Rio Grande do Sul, na cidade de Erechim. Nós temos lá a Jéssica, a Caroline e toda a família. Muito obrigado, eles nos acompanham diariamente ao vivo aqui no canal 38, pela internet, eu acho que pelo Facebook. Um grande abraço para vocês. E o tema da nossa conversa hoje vai ser exatamente a sugestão da Caroline de Erechim, Rio Grande do Sul. Ela faz uma pergunta via Fale Conosco. Ela pergunta: Dr. Celso, tenho ouvido os seus programas, tenho visto os vídeos e gostaria de fazer uma pergunta. Diante da visão sistêmica, qual a visão sobre o carnaval? E aí ela pergunta: como o carnaval influencia as pessoas e como o mundo espiritual vê o carnaval? E quais as consequências que o carnaval traz para algumas pessoas que têm alguma vulnerabilidade? Um grande abraço para Caroline, dizer que é um prazer muito grande receber o e-mail de vocês, e sempre que você quiser, o contato está aí na tela da sua televisão. Fale conosco e envie lá uma sugestão de programa. Bem, nós não temos nada contra carnaval e nem a favor. Nós do Instituto, nós somos neutros, mas existem alguns fatores, conforme a pergunta da nossa telespectadora. A visão sistêmica, ela vê o ser humano como um todo. Nós não estamos isolados da história da humanidade. Todo o nosso contexto existencial faz parte de um contexto histórico, enquanto desde do momento em que pisamos no planeta Terra. E o carnaval é uma festa pagã que ela nasceu no Egito, onde alguns egípcios, quando eles deixaram de adorar Deus único e verdadeiro, eles criaram uma festa para os deuses, os muitos deuses. Então eles instituíram a festa, o carnaval, para o Deus da carne, ou seja, para a Deus dos instintos animais. Verdadeiramente uma festa animal. Era o princípio do carnaval no Egito. E depois esta festa pagã foi para a Grécia, e depois ela entrou em Roma, foi instituída como uma festa pagã, que antecede o período pascal, e posteriormente desembarcou no Brasil o carnaval quando desembarcou os portugueses. Mas o próprio nome já diz: carne-vale. Significa que as obras da carne, o instinto sexual, o instinto da maldade, o instinto dos vícios estão soltos. Então, claro, não estou falando do carnaval da nossa região, de cidades pequenas, mas os grandes centros, é uma verdadeira festa da pornografia, uma verdadeira festa da degradação humana, principalmente a exploração do nu feminino, algo tão nobre, tão sagrado e tão vulnerabilizado, tão vilipendiado, pisado como é feito no carnaval. E claro que tem as consequências, porque o mundo espiritual
dos Trabalhadores da Luz, durante o carnaval eles têm uma verdadeira logística para atender a população, para evitar tragédias, e a logística do mundo espiritual é triplicado, quadruplicado nos momentos em que os instintos da carne se manifestam livremente. É como se abrisse as portas do inferno e largasse uma grande legião de espíritos sedentos por drogas, por bebidas e por sexo. Então aqueles foliões são possuídos por esses espíritos e fazem do seu corpo um verdadeiro hospedeiro de espíritos foliões, que brincam, ou que pulam, ou que festejam, ou que esnobam da essência humana por 8, 10 dias sem parar. E vocês sabem que o ritmo do carnaval, aqueles batidão, são propício para a manifestação de espíritos no magnetismo da pessoa. No Brasil, ainda bem que a polícia civil, a polícia militar está de olho numa outra festa maligna chamada rave, que é ali o convite para os espíritos tomarem o corpo das pessoas que frequentam. Essas festas são frequentadas por pessoas boas, pessoas extraordinárias, que não tem uma informação da gravidade do problema, tanto as raves quanto o carnaval. Então aquele batidão da música, aquele ritmo, aquele barulho, aquela alucinação, ela abre as frequências mentais e há uma verdadeira festa dos espíritos desencarnados, colocando chip de controle e chip de abdução em pessoas que frequentam esses ambientes. E as consequências, como pergunta aqui a nossa telespectadora Caroline, quais as consequências para as pessoas que participam desse tipo de festa? Não podemos generalizar. Tem pessoas que podem pular o carnaval, podem participar da rave, isso é em número reduzidíssimo, que não sofrem nenhuma consequência. Mas a grande maioria, posteriormente, o tempo vai passando e as pessoas vão adoecendo em seu magnetismo e não percebem quando e onde começou a manifestação daquele sintoma que ele está sentindo. Nós falamos isso com conhecimento de causa. Nós atendemos no IPTH, eu e a nossa equipe, uma média de 28 a 30 pessoas por dia. Eu, pessoalmente, atendo 12. Aí nós temos os outros profissionais e nós fazemos pesquisas e fazemos confrontos de informações em pessoas que têm o seu magnetismo tomado por espíritos obsessores. No nosso instituto, quero que você compreenda, nós temos uma visão científica e filosófica. Nós somos o primeiro instituto no Brasil que instituiu a ciência e a espiritologia como um mecanismo de abordagem terapêutica. Não tem como nós abordarmos o inconsciente de uma pessoa sem entrarmos na questão do inconsciente, lá onde estão as questões espirituais que fogem à compreensão da psicologia tradicional. Por isso que nós temos uma grande procura de pessoas do Brasil inteiro, de fora do Brasil, do Paraná, de todos os estados brasileiros. E nós temos esta visão e embasamos uma metodologia chamada ASMI, Abordagem Sistêmica das Memórias Inconscientes. Então a pessoa chega lá com depressão, por exemplo. Depressão, toque, bipolaridade, surtos psicóticos, e nós abrimos a frequência da pessoa e
nós induzimos a pessoa no túnel do tempo para que ela vá ao encontro do momento em que ele foi chipado por algum tipo de espírito obsessor. E pasmem os senhores, a grande maioria foram chipados quando participavam de rave ou quando participavam de carnaval. E aí quando há essa vulnerabilidade pela altura do som, pelo esforço físico e pelas bebidas alcoólicas e pelas drogas, o espírito usa o corpo da pessoa como hospedeiro e coloca uma espécie de chip. Tem vários modelos de chip implantado por esses seres trevosos. Tem o chip de abdução, tem o chip de controle, tem o chip de implante. É como um carrinho de controle remoto. Os espíritos controlam as pessoas por este instrumento psíquico. E é tão impressionante que a maioria desses chips aparece nos exames de raio-x. Nós demos um curso recentemente na nossa instituição, especificamente nessa área de atuação. Como que é possível perceber se a pessoa tem um chip de implante ou um chip de controle? Normalmente a pessoa começa com uma dor, vamos imaginar assim, uma dor no braço, na altura aqui do pulso, ou no antebraço, na perna, na coluna, aqui no sistema nervoso. E aí nós percebemos que esses períodos de festas de carnaval é o período em que a grande massa humana oferece o seu psiquismo para enormes legiões, um grande número de legiões de espíritos irem se hospedarem nos corpos das pessoas e ali colocarem os seus instrumentos de controle. É como se botasse ali, como o mosquito da dengue bota o seu ovo, e com o passar dos dias aquele inseto vai ganhando vida e vai se fortalecendo e acaba se transformando num predador da saúde física. E da mesma forma são esses espíritos que agem nesses períodos que eu estou falando de carnaval e nesses períodos também de festa rave. Eu não tenho nada contra carnaval nem contra rave, como disse. Nós falamos de conhecimento do dia a dia na sala terapêutica do IPTH, onde as pessoas nos procuram com depressão, outras estão com síndrome do pânico, outros têm insônia e outros têm déficit de atenção. E aí nós vamos para o inconsciente da pessoa, quando, em que época, onde ele estava, quando ele foi contaminado por essa bactéria astralina, conhecida mundialmente. Então, o que eu estou falando para vocês é de conhecimento mundial, os chips de controle ou de abdução, ou o chip de implante colocado por esses seres trevosos. E a própria pessoa narra o dia, a hora e o segundo que ele estava tão eufórico no carnaval ou na rave, o som a todo volume, que ele parece que perde o controle, perde a razão, parece que sai do corpo, e naquele momento ele é chipado, ele é impregnado por essas bactérias astralinas, e a partir de então começam os problemas na vida da pessoa. Sem falar do grande número de gravidez indesejada. Antes de vir para o programa, como eu tinha já olhado aqui na minha pauta, que é passado pelas meninas do nosso departamento de marketing, e eu tive dando uma olhada no Google, a pesquisa pós-carnaval. O que acontece pós-carnaval? A grande maioria das pesquisas divulgadas aumenta 30% a venda de preservativos e aumenta 15% a venda de exames de gravidez, e aumenta basicamente, segundo as pesquisas, 17% o número de abortos praticados contra a vida.
depois do carnaval. E eu volto falando no próximo programa sobre esses envolvimentos espirituais que as pessoas desavisadas oferecem seus corpos como hospedeiro para essas entidades botarem ali os seus ovos, que são os chips de controle, e depois passam a controlar a vida da pessoa. Um grande abraço e eu volto na próxima oportunidade.